Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4 de elaboração de planos de negócios. Hoje nós vamos falar sobre o setor de atividade e forma jurídica. E eu quero começar dizendo para vocês que a constituição formal da empresa é importante e necessária para que ela exista, e nós devemos definir a maneira pela qual a lei a definirá. Então nós vamos ver quais são as opções dessa atuação jurídica. Bem, a primeira delas é a da empresa atuar como empresário em nome individual. Nesse caso, é nominado por uma única pessoa que pode desenvolver a sua atividade em setores como comercial, industrial, de serviços ou agrícola. E os bens do empresário em nome individual passam a estar diretamente incorporados à exploração da sua atividade econômica, e os credores de dívidas eles serão satisfeitos com os bens que constituem a totalidade do seu patrimônio. Ou seja, não existe separação entre o seu patrimônio pessoal e o patrimônio da sociedade que tutela. A responsabilidade do empresário nessa situação confunde-se com a responsabilidade de sua empresa. O empresário não necessita de capital mínimo e nem de contrato social. Outra forma de atuação é a do estabelecimento individual de responsabilidade limitada. E nesse caso é constituída por uma única pessoa, por uma pessoa, e há separação entre os bens do indivíduo e os bens da empresa. Outra forma muito comum é a das cooperativas. É fundamental nesse caso consultar um contador para verificar melhor a forma jurídica de sua empresa. E nesse caso é importante discutir também sobre os tributos que ela deverá pagar. Outra ainda importante é a sociedade, que pode ser limitada ou ilimitada. E outra, por fim, é o capital social como fonte de recursos, e nesse caso o capital social engloba dinheiro, equipamentos, imóveis. Bem, eu queria falar um pouquinho também sobre o ramo de atividade. Vamos definir o que é isso, como definir o da sua empresa. Então, o ramo de atividade, pessoal, a gente pode definir como aquele segmento onde a empresa vai atuar. E ele pode ser separado em três categorias, que são a indústria, o comércio e os serviços. E dentro de cada uma dessas categorias existem possibilidades de atuação, tais como, por exemplo, a fabricação de produtos, vendas ou prestação de serviços. E se você decidiu empreender e ter o seu próprio negócio, então definir o ramo de atividade é praticamente a primeira decisão que precisa se tomar, ou que precisa ser tomada na hora de abrir uma empresa. Então, pessoal, o ramo de atividade nada mais é do que o segmento dentro do qual a sua empresa vai atuar, que pode ser indústria, comércio ou prestação de serviços. E podemos até ir mais longe, dizendo que o ramo de atividade é uma escolha quase que inconsciente do empreendedor, quando, por exemplo, se você gosta de produzir móveis artesanais, então o segmento no qual você vai atuar é a indústria, e às vezes a gente não pensa, talvez até nisso, né, inicialmente, mas é importante que essa escolha do ramo de atividade seja feita de imediato, né? Então, pessoal, a definição do ramo de atividade deve fazer parte do planejamento de qualquer negócio, e para chegar à melhor escolha é preciso considerar questões como área de conhecimento, público-alvo, concorrência, entre outras coisas, ok? Vamos avançar aqui um pouquinho. Eu queria falar sobre essas áreas dos ramos de atividade. A primeira delas é a indústria, que é o segmento industrial. Ele é caracterizado pela transformação de matéria-prima em produtos a serem comercializados posteriormente. Em outras palavras, consiste em alterar um insumo para que esse se torne um item que pode ser vendido e até consumido. Exemplos desse segmento aí da indústria pode ser, por exemplo, a fabricação de cosméticos, lactíneos, roupas, móveis, automóveis, equipamentos eletrônicos, né? O segundo ramo de atividade, que eu já citei, é o comércio. O comércio é responsável pela venda de produtos fabricados pela indústria. Nesse caso, estamos falando de lojas, supermercados, farmácia, entre outros, né? E o comércio pode ser varejista, que é a venda direta em pequenas quantidades para o consumidor final, ou atacadista, que consiste na venda em grandes quantidades, geralmente para outras empresas que têm como objetivo, por exemplo, a revenda. Aqui vale um adendo: talvez você já tenha visto alguma empresa com o nome de indústria e comércio. Isso quer dizer que a mesma organização que fabrica os produtos também os vende. Isso é comum
válido e costuma acontecer, por exemplo, com fábrica de móveis, de itens plásticos, eletrônicos e entre outros, né? Exemplos aqui desse segmento de comércio seria o que? Roupas, uma pessoa abre uma loja de roupa, o outro tem ali uma farmácia, outra pessoa abre uma lojinha de cosméticos, outro trabalha com o setor de alimentos, outro com o setor de bebidas, ferragens, né? Então esses são exemplos aí de atuações comerciais nesse segmento do ramo de atividades de comércio. O terceiro ramo é o de serviços, que a gente chama de prestação de serviços. Então esse segmento não lida com fabricação ou venda de qualquer tipo de produto, mas sim com a oferta de mão de obra, pessoal. E trata-se nesse caso de profissionais ou empresas que ofertam o seu trabalho ao consumidor, auxiliando em diversas questões e necessidades. Como exemplo disso aí que eu estou dizendo, nós temos a prestação de serviços de psicologia, é o caso também quando um advogado também abre um escritório e vende a sua mão de obra, o dentista, uma consultoria, uma lavanderia, uma pessoa que faz tatuagens, né? Um professor que oferece cursos ou aulas de reforços, né? Ou ele vende a sua mão de obra para uma escola privada. Então, nós temos aí o setor de prestação de serviços, ok? Bem, avançando, como definir o seu ramo de atividade? Vamos aqui ver um passo a passo para isso. O primeiro deles, considere uma área de atuação que realmente goste. Ninguém vai começar fazendo aquilo que não gosta, né? São vários os motivos que levam uma pessoa a tomar a decisão de abrir o seu próprio negócio. Entre eles pode estar a necessidade de motivação, uma grande ideia. Seja qual for a sua razão, o mais importante é que você realmente goste daquilo com o qual vai trabalhar. Lembre-se que você, mais do que qualquer outra pessoa, precisará se dedicar ao máximo para que a sua empresa ela dê certo. E considerando isso, nada pior do que trabalhar com algo que não lhe motive a levantar todos os dias, né? Então, por esses pontos, o primeiro passo para definir o seu ramo de atividade é escolher uma atividade que você goste verdadeiramente de exercer. O segundo passo é tenha conhecimento sobre o segmento. Não basta apenas gostar, mas é preciso conhecer também com certa profundidade o segmento no qual você pretende atuar. Obviamente, muitas práticas vão ser adquiridas no dia a dia, tendo como base, por exemplo, os erros e os acertos, né? No entanto, é bem importante que você conheça o máximo que puder sobre a atividade que vai exercer antes de iniciar. E aqui estamos falando de estudos, especializações e tudo mais que você possa trazer como conhecimento para abrir e tocar a sua empresa. Em resumo, é muito importante que como empreendedor você saiba como aprender e se desenvolver. E um terceiro passo aqui, conheça bem o seu público-alvo. Ainda que a empresa seja um sonho pessoal, antes de torná-la realidade, é muito importante constatar se o que você pretende oferecer vai de fato atender às necessidades dos consumidores. Por exemplo, não é raro uma pessoa ter uma ideia incrível, mas naquele momento não encontrar público para comprar o que está sendo comercializado, seja por falta de conhecimento dos consumidores, por ser uma novidade no mercado. Por isso, antes de definir o seu ramo de atividade, é bem importante fazer uma pesquisa de mercado que abranja questões como: meu produto ou serviço é interessante para as pessoas? Quais as soluções que eu trago para a vida dos clientes com a minha oferta? Será que o local onde eu pretendo atuar é o mais indicado para o meu tipo de negócio? Então, as respostas para essas questões vão ajudar você a diminuir bastante as chances de sua empresa não dar certo ou do seu negócio não vingar, né, ou deixar de prosperar. Beleza, pessoal? Quarto passo, faça uma análise da concorrência. Outro ponto de suma importância para o sucesso de qualquer empresa é conhecer quem são os seus concorrentes. Aqui estamos falando sobre ir além de apenas descobrir com quantos negócios do mesmo ramo de atividade você está disputando público e espaço. O interessante é estudar a concorrência, é conhecer os seus pontos fortes e fracos e, com base nisso, encontrar diferenciais que tornem a sua marca mais atraente para os seus clientes. Então pense no futuro do seu negócio. Esse é um outro passo importante para a definição do seu ramo de atividade, porque pensar nisso é pensar em médio e longo prazo, e para isso
você pode responder a seguinte questão: será que o meu negócio tem chance de continuar com o mesmo sucesso daqui a 5 ou 10 anos? O que eu estou querendo dizer é que é fundamental considerar uma atividade que se mantém atual e necessária mesmo com o passar do tempo. Isso quer dizer que a sua empresa ela precisa atender com a mesma abrangência as necessidades das pessoas hoje e no futuro, pessoal. Tá bom? Então esse cuidado ajuda a garantir que o seu negócio não seja somente algo passageiro ou que atenda apenas a um modismo da época da abertura. E em sexto lugar, calcule o investimento necessário. Né? Por fim, mas tão importante quanto os demais pontos, considerar o investimento necessário para atuar no ramo de atividade escolhido. O investimento inicial de uma empresa consiste no valor que você precisa ter para tornar o seu negócio uma realidade. E por vezes é comum que o empreendedor não tenha todo o recurso financeiro do qual precisa, e quando isso acontece pode ser preciso buscar apoio externo, como a ajuda de amigos, de familiares, pode ser necessário buscar empréstimos bancários e, dependendo do porte da empresa, até de um investidor anjo, né? Então, a ideia, no entanto, é evitar que o seu negócio já abra as portas com grandes dívidas, o que pode comprometer a saúde financeira da sua empresa. Bem, pessoal, por que pensar no ramo de atividade antes de abrir uma empresa? Esse ponto aqui é muito importante, essa questão é muito importante para que a gente faça uma reflexão. Porque quando alguém vai abrir uma empresa, existem diversos fatores que precisam ser estudados e considerados. Como, por exemplo, o objeto social. Ele vai definir em contrato qual é o propósito da sua empresa e quais são as atividades realizadas. Além disso, como já falamos, é preciso escolher, veja bem aí, a natureza jurídica, que define as regras que deverão ser cumpridas pelos sócios, as obrigações, os direitos e benefícios da empresa. Entre os tipos de natureza jurídica, a sua empresa poderá ser um MEI, né, um microempreendedor individual, ou uma empresa do tipo EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou uma sociedade anônima, sociedade simples limitada ou sociedade limitada unipessoal. Então, fora o tipo da empresa que pode ser aberta, também é preciso escolher o SENAI, que é a classificação nacional de atividades econômicas, e você tem que fazer essa escolha de maneira correta. Esse código identifica os produtos fabricados ou comercializados, bem como os serviços prestados por um negócio. Com base nele, é definido o enquadramento fiscal da sua empresa, ou seja, quais impostos precisam ser pagos, quais obrigações acessórias transmitidas e quais incentivos fiscais podem lhe beneficiar. Então, tudo isso, somado ao ramo de atividade, deve ser definido antes de abrir as portas da sua empresa. E o principal motivo é que todas estas questões fazem parte do planejamento estratégico de um negócio. Essa palavra aí é chave também, planejamento estratégico de um negócio. E esse plano de ação, esse plano de ação estratégica, pessoal, que vai mostrar quais caminhos seguir, os riscos que podem ser minimizados, entre outros pontos que impactam diretamente no sucesso da sua empresa. Para não errar em nenhum desses pontos, o mais indicado é que você conte com o apoio de um contador desde os primeiros passos. E esse profissional vai lhe ajudar a tomar as melhores decisões que vão influenciar até mesmo nos gastos mensais do seu negócio, como o pagamento de tributos. Bem, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Pedimos a vocês que assistam às nossas videoaulas, que leiam os textos, e desejamos a todos vocês sucesso aí nessa caminhada de estudos e de formação. Um abraço para todos e até a próxima aula.